Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Tem uma empresa que as ações estão negociando na faixa de R$ 3 e ela está prestes a entrar num novo ciclo. Depois de anos investindo pesado, a companhia começa a dar sinais claros de melhora operacional, redução de despesas e principalmente desalavancagem. Estamos falando da Armac, que negocia com ticker ARML3. A companhia é focada na locação e venda de pesados, de máquinas pesadas, principalmente para o agronegócio. No final do vídeo eu vou responder a seguinte pergunta: a RML3 é uma armadilha de valor ou é a ação mais ignorada de 2026, doido? Vamos entender tudo, porém antes eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, mas ainda não é inscrito no canal, doido, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos, deixa aquele like, faz aquele comentário top line, hype o vídeo para incentivar o canal a continuar trazendo conteúdos semanais aqui no YouTube. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos e trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Sem mais converseiro, bora entender que a ação de R$ 3 promissora é essa, doido. Bom, vamos lá, como eu citei no início, a Armac é uma das maiores locadoras de máquinas pesadas, principalmente para o setor do agronegócio. E ela vem crescendo com força, principalmente via aquisições. E esse é um mercado que, principalmente no Brasil, ainda é muito pequeno. Ou seja, tem muito espaço, muito campo para essa companhia crescer. Ela já é uma das maiores, mas ainda tem muito espaço para crescer ainda mais, tá? A empresa divulgou no último resultado alguns números interessantíssimos para se olhar e entender de verdade o que está acontecendo com a Armac. Bom, vamos lá. O primeiro indício que a empresa nos dá de que realmente ela pode estar entrando no novo ciclo é justamente a desalavancagem. E apesar da dívida líquida ter atingido R$ 2 bilhões, porém isso se deu muito por conta das duas últimas aquisições que a companhia fez, a Braslife e a Engilog, A companhia atingiu uma dívida líquida sobre o EBITDA de 2,37 vezes, porém, ela faz questão de enfatizar outro indicador, a dívida líquida expandida. E esse indicador, ele mostra já nesse trimestre, só nesse trimestre, uma redução de 0,13 vezes, E na comparação anual, uma redução de 0,25 vezes. Mas por que a empresa enfatiza, a dívida líquida expandida? Porque ela contempla tudo, principalmente o risco sacado, Aí tem gente que pode falar o seguinte, mas 0,25 vezes é pouca coisa, não é pouca coisa, O impacto, ele é muito forte. Se a empresa consegue reduzir, geralmente as empresas começam a reduzir a alavancagem, 0,5, 0,10, apenas nesse trimestre a companhia já reduz 0,13. E na comparação anual, principalmente nesse cenário todo, nessa desgrameira toda que estamos vivendo, a companhia consegue reduzir 0,25 vezes a sua dívida líquida expandida. E isso mesmo a companhia com os seus M&As ativos, a companhia está atuando ainda em aquisições, porque é um dos focos da companhia, crescer via aquisições, e ainda com CAPEX elevado, Falando de CAPEX, a Armac estaria no pico do seu CAPEX? Eu diria que não exatamente no pico, mas ela pode estar no final do ciclo mais pesado de investimento, E um indicador disso é justamente a desalavancagem, A companhia fez aquisições de novas máquinas e essas aquisições já começarão a gerar receita e EBITDA já no próximo trimestre, Então a companhia, ela pode estar no final do ciclo mais pesado de investimento, E esses investimentos já começariam a gerar retorno já no próximo trimestre, conforme a empresa informou. Outro indicador que nos faz crer que a empresa pode estar entrando no novo ciclo é o SG&A, que são as despesas gerais e administrativas. Esse indicador, ele caiu com força, cerca de 25%. E isso nos mostra o seguinte:
eficiência operacional já evidente, tá? Isso não é, né, um se, isso já é a operação funcionando de fato, a operação gerando resultado. Porque se a empresa já está conseguindo reduzir a alavancagem, reduzir despesas, isso mostra que a operação da companhia ela está funcionando muito bem, tá? Outro indicador importantíssimo, né, que muita gente gosta de analisar e que nos mostra também que a empresa pode estar entrando em um novo ciclo, né, num ciclo muito positivo, é justamente o EBITDA, tá? A margem EBITDA ficou na casa dos 47%. Isso é muito positivo, né, porque veio muito forte, né, e mostra que a empresa operacionalmente está saudável, tá? Agora vem a desgrameira, doido. Lucro líquido da companhia caiu com força. Foi por isso que o mercado bateu. As ações desgramaram logo após a divulgação dos resultados. Devo me preocupar com a queda brusca, né, na lucratividade da companhia? Cerca de 55%. Bom, não se você olhar para o operacional, tá? A queda da lucratividade não conversa, né, com os números operacionais da companhia, né? A queda na lucratividade se deu muito por conta de as despesas ainda estarem altas, né? Apesar de estarem caindo, né? O CAPEX da companhia ainda alto, mas a última linha, o próprio nome já diz, é a última a sentir, tá? É a menos sensível quando você começa a ver melhora operacional. Muitas vezes nós vemos empresas, né, reportando lucratividade, às vezes até distribuindo dividendo, mas ninguém sequer repara da onde está vindo aquela lucratividade. Muitas vezes sequer está vindo das operações, né? Às vezes estão vindo até da parte financeira, né, de aplicações financeiras, né, que acabam entrando ali no bololô todo, né? Não deixa de ser lucratividade, mas o saudável mesmo é a lucratividade da companhia, o lucro, né? O dinheiro está sendo gerado ali com as operações da companhia. E nessa parte a Armac, ela mostrou um operacional muito saudável, tá? Se você focar na última linha, é claro que você vai ficar preocupado, né? Uma queda de 55% no trimestre, ninguém vai ignorar isso, né? Mas quando você olha para a queda anual, ela ficou praticamente estável. 13 em Manquirela, né, do ano anterior contra 12 em Manquirela desse ano. Então, a lucratividade da companhia na comparação anual, que é o mais importante, você precisa olhar num período maior, ficou praticamente estável, tá? E quando você olha para a margem da companhia, a margem EBITDA crescendo mesmo com a queda da receita de locação, que caiu cerca de 6%, né? A companhia crescendo margem mesmo com queda de receita, isso mostra o quê? Que a companhia está preferindo crescer menos e ganhar dinheiro com melhores contratos, né? Com contratos melhores. Isso mostra eficiência, E a gente olha para o geralzão, a gente vê a companhia reduzindo SG&A, reduzindo a alavancagem expandida, que é o mais importante, um ROIC que veio acima do ano anterior, né? E as margens da companhia melhorando, tá? Então, o resultado, se você olhar o resultado inteiro, foi muito positivo. Então, houve um exagero do mercado. Bom, agora a pergunta que não quer calar, doido. A RML3 é uma armadilha de valor ou é a ação mais ignorada de 2026? Bom, se tudo isso se mantiver, né, o operacional da companhia forte, como ela mostrou nesse trimestre, né, e se os indicadores que eu citei aqui, como alavancagem, né, despesas gerais e administrativas, se confirmarem de fato, por que eu digo se confirmarem? Porque isso precisa se repetir nos próximos trimestres, tá? Não adianta a companhia divulgar números num trimestre e no outro ser uma desgrameira só. Isso precisa se repetir nos próximos trimestres. Isso se confirmando, com certeza essa ação será reprecificada, tá? Então, o que você precisa é continuar acompanhando o que a empresa vem fazendo. Duas aquisições importantes, né? Dois M&As importantes
é a Braslife e a Engilog, que já começam a gerar valor para a companhia, né? E as aquisições, as compras de novos equipamentos, que já começam a gerar receita e EBITDA já no próximo trimestre. Isso é imediato, né? As máquinas, as receitas delas são imediatas. A companhia adquire e já loca, né? Então, isso, o efeito positivo, o retorno já é imediato. Então, você precisa acompanhar isso. E como eu citei no início, o setor que a companhia está inserido, ele é muito pequeno. Por isso que a companhia tem como objetivo, né, crescer via aquisições, né, porque ainda não está na cultura, né, do brasileiro, dos empresários brasileiros. Muitos ainda preferem as suas próprias máquinas, os seus próprios equipamentos, né? Ao contrário de outros países mais desenvolvidos, aqui no Brasil, né, essa questão de locar ainda não é predominante, tá? Então, o market share, ele ainda pode crescer muito, tá? Porém, isso não é uma recomendação de investimentos, tá? Você precisa analisar direitinho, porque não estamos falando também de um setor perene, tá? É um setor promissor, é um setor que ainda tem muito espaço para as empresas crescerem, mas não estamos falando de um setor perene. E é um setor também onde as empresas precisam constantemente de injeção de capital, né? E também passam por ciclos, tá? Quando o setor, por exemplo, do agronegócio está num momento ruim, a galera ela vai preferir locar menos, né? Então eles vão prezar mais, né, por utilizar suas próprias máquinas do que locar, tá? Então esse também é um ponto que você precisa analisar, beleza? Mas a empresa está mostrando sinais de melhora sim, e eles são claros. Isso só precisa se confirmar, beleza? E lembrando que não é uma recomendação de investimento, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo. Fui!